quarta-feira de cinzas, começando pelo final. O ano litúrgico encontra seu centro na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, que se realizou com a sua ressurreição. Esta é a Páscoa definitiva. José, um jovem seminarista, pensava nisso enquanto folheava um livro sobre a vida dos santos. Mas uma dúvida veio à sua cabeça. Por que sempre se dá mais importância à morte do que à vida de um santo? Por que se comemora a festa de um santo no dia do seu falecimento? O seminarista se levantou e foi para falar com o superior, com o reitor do seminário, e tocou na porta. Bateu na porta e o homem disse: entre. Que deseja, José? José, um pouco sem jeito, disse: padre, desculpe incomodá-lo, mas por que celebram os santos no dia da sua morte? O reitor olhou para ele com paciência e disse: filho, o fim coroa a obra. Quem é premiado? O que começa bem uma maratona ou aquele que chega primeiro no seu final? O rapaz respondeu: claro, o que chega primeiro, não tem nenhuma dúvida. Aqui está o ponto central. E você pode observar isso de um modo muito claro na preparação para a Páscoa. Porque a preparação para a Páscoa começa na quarta-feira de cinzas, dia que a igreja recorda aquela frase da Escritura: lembra-te, homem, que és pó, e que ao pó terás que voltar. Tomando as cinzas feitas com as palmas do domingo de Ramos do ano anterior, o sacerdote traça na testa de cada um dos fiéis uma cruz, recordando que para chegar bem a esse momento é necessário um caminho de preparação. Assim se inicia a Quaresma. José estava curioso. Perguntou: então, a igreja começa pelo final? E o padre disse: assim é, José. A Quaresma se inicia com a recordação do nosso final. Eu sei que esse é um tema que muita gente em nossos dias se esforça por esquecer. Mas, irmãos, é necessário que sejamos preparados. Nessa quarta-feira de cinzas, a igreja nos ensina duas coisas. Uma presente e outra futura. A futura, não é difícil crer. Um dia nós vamos ser pó, como são nossos antepassados que já faleceram. Porém, a presente é mais difícil de entender e mais difícil de aceitar. É que nós já somos pó. Vamos agora à segunda pergunta. O que você será no futuro? Pó. O ser humano, em qualquer estado em que esteja, foi pó, será pó e, portanto, é pó. Só Deus é sempre o mesmo. Como ele mesmo declarou a Moisés: eu sou aquele que é. Separados de Deus, nós seremos pó vivente. E no futuro, seremos pó eternamente. Nossa vida encontra seu sentido real não em ser o pó de que somos constituídos, mas na vida eterna que nos é prometida por Deus. Essa realidade tão lógica está hoje sepultada pelos numerosos focos de desviação de nossa atenção. As necessidades materiais, as inovações técnicas, as vaidades da vida, o desejo insaciável pelas novidades. A cada momento estamos sendo manipulados por uma inundação de novidades que calculadamente nos impedem de ver a realidade. Qual é a realidade? Sem Deus, nós somos pó. Nossa vida, na verdade, é um círculo de pó a pó. Na quarta-feira de cinzas, a igreja, como mãe amorosa, nos tira da confusão da vida e nos recorda: neste dia começa um caminho para a salvação. Eu te ofereço um caminho suave, pausado, mas seguro. Durante 40 dias, você vai meditar sobre a sua própria vida, assistir à missa, fará caridade para com seu próximo, amará a Deus, amará também ao seu próximo, aqueles que te circundam, e depois estarás preparado para que Jesus venha até você, oferecendo a sua vida, instituindo a Sagrada Eucaristia, sacrificando-se por nós. E ressuscitando glorioso para nos encher de esperança. Em cada missa celebrada temos o chamado memento dos vivos e o memento dos mortos.
O memento é aquela parte da missa que recordamos que somos pó, e no outro recordamos que seremos pó. No primeiro recordamos a certas pessoas que estão vivas, em especial a todos aqueles presentes na cerimônia, a todos os cristãos do mundo inteiro. E no segundo, no memento dos mortos, recordamos aqueles que eram pó levantado e agora já são pó jacente. Porque, já havendo passado por seu juízo particular, os defuntos já não podem merecer por si mesmos. Porém, nós podemos rezar por eles. Na realidade, a morte é uma porta que Deus abre para que nós possamos chegar definitivamente ao céu. Mas tenhamos atenção, porque nós podemos fechar definitivamente essa porta pelo pecado. Esta é a porta que se abriu para as 5 virgens prudentes e se fechou para as 5 virgens loucas. Nesse momento, muitos desejariam 2 coisas: ou não haver nascido, ou nascer de novo para ter uma vida diferente. Mas o tempo já se concluiu para o homem nesse momento. Não tem como voltar atrás. Comecemos, irmãos, a viver hoje como nós queríamos haver vivido nesse momento decisivo de nossa vida. Para alcançar esse final cheio de felicidade, podemos aproveitar esta quaresma deste ano para pensar em 4 pontos principais. Primeiro, quantos anos eu já vivi? Segundo, como eu vivi esses anos? Terceiro, quantos anos ainda tenho para viver? E quarto, como devo viver esses anos do futuro? Esta será uma excelente resolução para essa quarta-feira de cinzas, porque sem resolução não se faz nada. Alguns podem sentir-se incomodados pela recordação da morte que a igreja faz nessa cerimônia de quarta-feira de cinzas. Porém, não devemos temer a morte, porque esta é um momento passageiro. Não devemos temer o dia das cinzas, mas devemos temer o dia da Páscoa, porque sabemos que um dia nós vamos ressuscitar e vamos viver eternamente. Porém, não sabemos se essa eternidade vamos viver com Deus no céu ou separados dele de modo irremediável. Somos mortais até o pó, mas imortais depois dele. Essa quarta-feira de cinzas é para nós uma convocação para a misericórdia, para alcançar a Páscoa eterna e feliz. Mas para chegar a essa glória, necessitamos passar pela quaresma das provações e das dificuldades da vida, pelo domingo de Ramos, das vitórias e das felicidades, às vezes passageiras e aparentes, pela quinta-feira santa, das graças sacramentais, porém também das grandes traições. Recordemos de Judas. Às vezes aqueles que comiam conosco o mesmo pão são aqueles que podem ser nossos traidores. Passamos também pela sexta-feira santa da condenação humana, do caminho para o Calvário, do sacrifício da cruz, do sábado, em que tudo parece perdido, tudo parece sepultado, e encontramos a Nossa Senhora, que nos ampara, nos enche de esperança e de fé. Por este caminho conheceremos a verdade sobre a qual perguntava Pôncio Pilatos, e chegaremos à vida que nos dá nosso Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa da ressurreição. Salve Maria!